trazer um olhar de quem realmente está aqui por mais tempo. Os preços a gente vai comentar para vocês também. Te incentiva a caminhar na rua. Será que eu deveria estar me sentindo tão seguro assim? Não deveria estar mais esperto? Ainda vale a pena vir para a Argentina? Vir para Buenos Aires? E aí, pessoal? E aí, de novo no canal. E hoje voltamos então para a tão esperada Buenos Aires, né? Chegamos aqui oficialmente. Estamos aqui num dos bairros, acho que não é aí o foco dos turistas, né? Nem um pouco turístico, é totalmente residencial, Vila Crespo. Exato. E hoje, cara, a gente quer responder uma pergunta que tem surgido muito aqui no canal, nos comentários, enfim, que é se a Argentina tá muito caro e principalmente, mesmo estando muito caro, isso a gente já sabe, se vale a pena vir pra cá ou não, né? Então bora lá, bora dar um rolezinho aqui por essa região. A gente quer fazer um conteúdo bem pouco enviesado, então por isso que a gente tá até num lugar diferente. E contar um pouco para vocês, aí, mostrar um pouco dessa região e principalmente falar por que, na nossa opinião, vale muito a pena, né? Até porque a gente voltou, né? E só antes da gente começar, eu acho que é importante eu passar um pequeno contexto. Como o Gui falou, a gente já esteve aqui em Buenos Aires, então ano passado a gente acabou morando 5 meses aí e diversos bairros. Então a gente passou por Palermo, por Colegiales, por Las Canitas e agora também Vila Crespo. Então a gente conseguiu, acho que, absorver um pouquinho do dia a dia de quem mora nesses bairros, sabe? Ter um pouco mais da visão de vários lugares. É uma percepção um pouco diferente de quem só vem aqui e passa um final de semana, 4, ou talvez uma semana, né? É uma visão mais de quem teve ali no dia a dia, né? Viu como é que é de fato morar naquele lugar. Exato. E até para sanar alguma dúvida de vocês, que eu acho que devem ter muita gente se perguntando: meu, mas por que vocês voltaram para Buenos Aires? Já ficaram 5 meses, já não foi suficiente? Falar para vocês que não foi suficiente e que também o nosso estilo de vida é realmente de viajar mais devagar. A gente gosta de aproveitar os lugares, a gente trabalha enquanto a gente viaja. Então, voltar para Buenos Aires eu acho que vem muito com esse sentido. A gente não tá só arriscando lugares, a gente gosta de rever lugares que a gente já curtiu em algum momento, sabe? E a gente tem também muitas lembranças boas daqui. É uma cidade bastante diferente das demais cidades. A gente já foi para várias capitais da América do Sul e confesso que pra gente foi uma das cidades que a gente mais gostou, né? E com certeza uma das coisas que mais contribuiu pra gente voltar para essa cidade, pra gente voltar pra Argentina, é a segurança, tá? A gente tá falando do país mais seguro da América do Sul. É de fato, quando a gente compara ali as taxas de homicídio das piores cidades do Brasil contra as piores daqui, é um negócio, assim, incomparável, tá? E isso faz com que a cidade, ela tenha uma vibe diferente, as pessoas vivam de maneira diferente, ó. Tinha gente correndo ali, mas não era do bandido. Acho que eles estão quase perdendo o ônibus aí e estão tentando recuperar. Mas vamos lá. Então a gente vê que as pessoas, elas realmente se sentem seguras aqui. O pessoal tomando cafezinho na rua, de tarde, seguindo a vida numa tranquilidade que é diferente, né? Eu acho que as pessoas, elas não andam preocupadas, assim, com segurança, sabe? Você vê muita gente mexendo no celular, sai num café, às vezes até na rua mesmo, e abre o computador e começa a trabalhar. Não sei, percebo que é diferente, sabe? E a gente percebe que até a noção de segurança deles é bem diferente da nossa. Quando a gente conversa com argentinos, com pessoas daqui, toda vez que eles associam as coisas, vamos dizer, a perigo, é um perigo de ser furtado, um perigo de tu estar aqui, que nem eu, com o negócio pendurado, segurando, alguém passar, puxar e levar. Não é aquela sensação que muitas pessoas têm nas capitais do Brasil. Galera, a gente está falando da capital da Argentina, então vamos comparar com as capitais do Brasil. Aquela sensação de, cara, se acontecer alguma coisa na rua, rola a chance de eu não perder só o meu bem material. Rola a chance realmente de eu perder a vida, acontecer alguma coisa bem pior. No Brasil, quando a gente fala de crime, quando a gente fala de inseguridade, não existe limite para o que pode acontecer. A gente aqui é da região sul, lá de Santa Catarina, Blumenau, cidade pequena. É uma sensação diferente para nós também. A gente vem de uma certa bolha ali quando a gente fala no sentido de Brasil, né? Mas aqui, mesmo Santa Catarina sendo seguro para nós, a Argentina, em níveis gerais, é muito mais seguro também. Lembrando, a gente está falando aqui da capital, Caba. Existe com certeza bairros perigosos. Aqui existe região metropolitana, existe o bairro, como é que é, de Matadeiros ou Matança? Acho que é Matadeiros. Alguma coisa assim, essa região ali mais ao sul, né? Mas aqui onde a gente está, Vila Crespo, Caba, é uma tranquilidade de outro mundo, tá? E a gente vai perceber isso bastante, principalmente no estilo de vida do argentino. Ali na frente tem um parque que a gente vai levar vocês e vocês vão notar algo bem curioso no estilo deles, né? Total. E antes que alguém fale que o Guilherme está tirando essas informações da cabeça dele, que não existem fontes nenhuma, tá aqui, ó, a Argentina, o país mais seguro da América do Sul, e o Brasil tá lá entre os 3 piores países, né, em níveis de segurança, só perdendo então para Venezuela e Colômbia. Então, realmente, quando a gente chega aqui,
não tem como não ter essa sensação de segurança e às vezes gera essa sensação de desconforto. Será que eu tô me iludindo? Será que eu deveria estar me sentindo tão seguro assim? Não deveria estar mais esperto? Então são coisas que a gente acaba, são paradigmas aí de quem vem para um lugar que não é tão perigoso quanto o Brasil. E galera, a segurança não está só associada aos nossos bens materiais, né? Está associado a gente também, a nossa integridade física. Então por isso, sempre quando for viajar, fazer uma viagem internacional, é muito importante ter o seguro viagem, tá? A gente fechou uma parceria com a Assist aqui, a gente vai deixar o nosso cupom. Quanto, Julia? 15% de desconto em todo o site para qualquer destino. É aquela parada que todo mundo já assistiu, Todo Mundo Odeia o Chris, né? A gente paga por paz de espírito. E até mudaram algumas regras aí do seguro viagem na Argentina. Agora, em algumas ocasiões, é obrigatório. Então, aconselho vocês, se estiver vindo para cá, dá uma olhadinha, pesquisa bem e fecha o seu seguro viagem. E a gente, como tá com o seguro em dia, vamos seguindo o nosso vídeo aqui, né? Dá até uma certa confiança atravessar, né, a rua. A gente sabe, né, Julia, que se for atropelado não passa nada, né? É isso aí. Estamos bem próximos de um parque aqui, que é o Parque Centenário, né? Parque Centenário, E que divide Vila Crespo, Almagro, esses bairros aí ao redor. E essa feira aqui eu acho que acontece todos os finais de semana. Já é o segundo final de semana que a gente passa aqui e tá rolando. E outra parada que a gente percebe, né, Júlia? Que ó, talvez de cenário de fundo que eu mostrei ali, e que é um dos outros pontos que a gente gosta bastante aqui de Buenos Aires. Arquitetura, né, minha gente? Basicamente, assim, um dos pontos fortíssimos de Buenos Aires é a arquitetura europeia, lindíssima, que a gente encontra à torto e direito pela cidade. Não só em Recoleta, que é um dos bairros mais conhecidos aí pela arquitetura europeia, lembrar bastante Paris, mas tá espalhado pela cidade inteira, né? E isso é muito legal porque te incentiva a caminhar na rua, faz com que andar na rua, ir até um ponto turístico, outro, ir até o mercado, seja também um certo turismo, né? Uma experiência, né? E eu acho isso muito legal. É real isso daí. A gente estava agora recente no Chile, enquanto o Chile ele tenta se inspirar, ele olha sempre para os Estados Unidos, a Argentina ela sempre olhou muito para a Europa. Então a inspiração artística, de construção, aquele modelo que eles gostariam de seguir sempre foi o modelo europeu. Isso faz com que a cidade, meu parceiro, seja muito bonita, além de também muito arborizada, né? É aquela sensação assim que muitas pessoas dizem que sentem quando vão para alguma praça na Europa, aquela sensação de amplitude, um espaço grande e principalmente imponente. Total, como a gente ainda não foi, aqui já dá um gostinho de como vai ser. Exato, é. E seguimos, ó, vamos agora tentar entrar no parque, que essa feira aqui tá bem no começo. Agora são mais ou menos umas 2 horas da tarde, né? O dia acabou de começar aqui na Argentina. E essa questão da arquitetura, pessoal, é engraçado. Ela tá presente nas escolas também. Às vezes tu vê uma parada muito grande, muito fora do comum, e tu vai ver uma escola. Pensa só, tu estudar numa escola assim que é vibes Hogwarts, sabe? Essa escola ali, ó, daquele outro lado, é um exemplo, ó. Tá vendo? Talvez não dá pra ver muito bem por causa da feira, mas ali, tudo isso dali é uma escola. Isso aqui, ó, é um museu, que é o Museu de Ciências Naturais. A gente já fez vídeo aqui, né? Vamos deixar aí pra galera que tiver... Ah, pô, o que vocês recomendam fazer aí? Temos vídeo. Não falta conteúdo, né, Julia? Sim. E até falar pra vocês que nessa nossa nova temporada aqui na Argentina, o conteúdo vai ser diferente. Não se preocupem, eles voltaram, vão repetir tudo, vão de novo nos mesmos restaurantes e tudo. Não, nosso conteúdo vai ser diferente, vai ser sobre trazer um olhar de quem realmente está aqui por mais tempo, trazer as nossas percepções, coisas que às vezes, quando a gente tá turistando, a gente não consegue notar, então a gente vai trazer pra vocês. E de novo, falando de segurança, uma parada bem legal que eu achei que eles instalaram por toda a cidade, são essas paradas aqui, ó. São basicamente uns totens de segurança que tu vem aqui, tu aperta o botão e alguém imediatamente te atende, né? E a gente notou que desse último ano pra cá tá cheio. E isso contribui bastante aí pra sensação de segurança, né? Porque tu, sei lá, em algum lugar ali da cidade vai ter um desses, se alguma coisa aconteceu, tu vai lá e chama e tu vai ter uma resposta mais rápida. Então eu acho que ponto positivo aí para Buenos Aires. Até assim, em metrô, né, transporte público, perto de ponto de ônibus, tem esses totens. Eu achei super legal porque eu me coloco como mulher se eu viajasse sozinha. Eu não sei se eu me sentiria segura, mesmo estando em Buenos Aires, de pegar um transporte público à noite, de madrugada. E eu acho que isso ali dá muito mais segurança. Você já tá parado ali, se acontecer alguma coisa, você só toca e pronto, a polícia vai falar contigo. Eu não sei como que funciona exatamente, se eles vêm, enfim. A gente não precisou até hoje acionar, né? Exato, mas eu achei bem legal a iniciativa. E para completar o fator arquitetura, acho que a gente pode incluir aí os parques. A gente tá aqui no Parque Centenário, que tá bem movimentado hoje, né, Gui? Como de costume, né? Acho que seria raro chegar aqui e não ver ninguém, tá sempre bem cheio.
E assim, é um dos muitos que tem aí por Buenos Aires. Palermo mesmo é cheio de parque. Exato. Tem o Rosedal, tem o Jardim Botânico, tem o Ecoparque, tem... Se tu olha no sei lá. mapa da cidade, tu vê o tamanho que os parques ocupam, principalmente ali na região de Palermo, é um negócio fora do comum. E é super lindo, é super gostoso, e o que eu mais gosto é que as pessoas realmente usam, tá? Aqui, por exemplo, ó, o pessoal traz as crianças. Isso daí eu acho que é até uma parada nova que eles fizeram aí que não tinha da última vez. Os avózinhos aí, ó, vem jogar um dominó. Estão ali, ó, fazendo uma yoga também, um alongamento. E assim, hoje é final de semana, beleza, talvez o movimento esteja aí um pouco maior, né, Gui? Mas durante a semana não perde muito não. O pessoal realmente vem para os parques e usa. E isso é uma coisa que a gente queria comentar aqui no vídeo, que é a cultura do argentino. Ele realmente faz parte dele vir para um parque, tomar um matezinho, né, abrir ali uma toalhinha no chão, curtir o momento, às vezes com amizade, às vezes sozinho, mas eles realmente aproveitam o ar livre. Essa parte aqui do gramado está dominada pelo exemplo que a gente acabou de falar. O pessoal aí com a sua toalhinha, tomando um matezinho, em companhia. E até mesmo sozinho, né? Uma parada que a gente já comentou é que eles são hábeis ali tanto em curtir sozinho quanto curtirem acompanhados, né? Então é bem normal tu encontrar, às vezes, alguém que chega, senta, bota sua toalhinha, prepara seu mate e fica ali tranquilo, na sua, sozinho. Mas outra coisa bem legal é como eles gostam de fazer as coisas com bastante pessoas, com amigos. Eles são amigueiros no espanhol, né? E é algo que eu acho que é da cultura do mate, que fica neles mais forte ainda essa cultura do compartilhar. Então, pô, se vamos beber um mate, por que eu vou beber um mate sozinho? Vamos chamar lá alguma outra pessoa, vamos sentar eu tô lá no parque e passar o dia tomando mate e conversando. O mate para eles é o equivalente ali ao chimarrão dos gaúchos, né? E o café, pra mim ali de Blumenau, que tomo bastante café o tempo inteiro, né? Eu só não ando com a térmica, eles andam com a térmica de mate, né? E assim, pessoal, não se iludam ao ver o pessoal durante o dia aqui nos parques pensando que o argentino não curte a noite, muito pelo contrário, ele é noturno. As coisas aqui ficam sim abertas até tarde, balada, depois das 2 até de manhã cedo, o sol raiando. Tem até, deixa eu até cortar, que isso é uma curiosidade. Tem uma balada aqui na Argentina que é muito conhecida aqui em Buenos Aires, que tu vai pra balada e tu toma café da manhã lá. Sério? Tipo, tu vai, tu curte a balada e daí no final do rolê tem o café da manhã. Porque realmente acaba às 7, né? É, realmente, as baladas terminam assim de manhã, tanto é que você sai e já dá pra você ir talvez num cafezinho, num fast food, comer alguma coisa, porque a fome já bateu até esse horário. Mas enfim, falando um pouco sobre esse rolê noturno deles, sobre essa questão é cultural mesmo, os estabelecimentos aqui também abrem todos mais tardes. Você vai num café, talvez ele vai abrir ali às 9, 8 da manhã, 10 às vezes. E todas as profissões eu acho que começam também um pouco mais tarde. Estou generalizando, mas quem vier para a Argentina vai perceber que as coisas não vão estar abertas às 7 da manhã, como no Brasil, provavelmente muita coisa já é aberta. Então você vai sair na rua e vai estar um deserto, assim. Então o dia começa realmente mais tarde e se estende até de madrugada. Isso a gente observa até pelas atrações turísticas que a galera vai normalmente, né? Museu, cara, é bem normal o museu abrir só 1h da tarde aqui. Então a tua vida de manhã aqui tu tem que viver com calma, tu não vai conseguir fazer muita coisa. Mas o resto, da tarde pra frente, daí sim, daí tu consegue até de madrugada. E eu até vi num site, isso aí eu achei super curioso, que o pessoal quando vai pra balada, assim, talvez nos 30 a mais, assim, quando já tá mais na meia-idade, eles vão pra casa depois do trabalho, jantam, dormem e depois vão pra balada, de tão tarde que começa também. What? Sério? Sim, eu achei isso super curioso, assim, eles fazem uma sonequinha pra aguentar o ritmo, entendeu? A sexta, né? Eles são animados na balada, mas eles também têm que repor as energias. Então tá explicado porque a galera aguenta até tão tarde ou tão cedo, não sei dizer, né? Depende da perspectiva, né? Tu vai até às 7 da manhã, então já tá bem cedo também. E claro, a gente vai falar também das coisas que a gente não gosta, né? Mas isso a gente vai deixar pro final, vamos focar aí na parte positiva. E pensando aí positivamente, eu convido vocês também a curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. Tem gente aí que comenta que, deixei o like, mas ainda não me inscrevi. Pô, meu amigo, tá na hora de tu se inscrever, não vacilei com a gente, é de graça, não custa nada pra ti, mas pra nós faz muita diferença, né? Aproveita essa oportunidade. Tá aí, ó, esse convite é especial pra você, meu amigo. A gente saiu do parque, mas ainda estamos na região de Via Crespo. Vou mostrar um pouco aí a rua pra vocês, o bairro, a cidade, né? E contar um dos outros motivos que fez que a gente voltar pra cá, que é o fato de Buenos Aires ter sido a capital que a gente mais gostou na América do Sul. A gente já foi então pro Peru, a gente já foi pro Chile, a gente já foi pra Bolívia, Brasil a gente viajou também, porém Buenos Aires, não sei explicar, pessoal, ela é muito completa assim, em vários sentidos. A segurança, com certeza, é um dos fatores diferenciais assim, que faz com que a gente venha pra cá
e queira explorar a cidade. E outro ponto, Buenos Aires é grande, é uma capital, mas ao mesmo tempo ela é acessível, no sentido de que, por exemplo, você anda aqui e você encontra uma estação de metrô. Você anda mais um pouco, você pode encontrar também uma estação de ônibus, metrô aqui, metrô lá. A cidade em si é fácil chegar nos lugares, né? Porque o transporte dela, né, Júlia, é bom. O que tu acha? Eu acho bom e eu acho que também dá pra andar a pé, né? Não tem o relevo aí que às vezes a gente tem no Brasil, montanhas, morros. Fica às vezes um pouco mais complicado dependendo da região. Aqui é bem plano, assim, então você consegue facilmente para qualquer canto, né? E essa questão da acessibilidade, do transporte te permitir chegar em vários lugares é muito legal, porque a gente vem pra cá e a gente tem aquela sensação de que a gente consegue ir nos lugares, a gente não vai ter que gastar fortunas com Uber, porque o transporte público acaba saindo bem barato. E tanto que a população usa bastante, Aqui em Buenos Aires o coletivo ele faz parte aí da cultura popular da cidade. Eles são conhecidos, os argentinos, por formarem aí, longas filas, são as melhores filas da América do Sul, dizem. E em todo lugar tu acha aí uma plaquinha, aqui vai passar o 106 e aí logo a galera já vai para casa. E acho legal destacar também o funcionamento do coletivo aí, do ônibus, do metrô. Não é só durante a semana, é à noite, é durante o final de semana. Então acho isso bem legal, assim, sabe? A disponibilidade, você realmente sabe que vai funcionar independentemente do horário que você precisar, assim. É verdade. Então ele tá lá, tá operando e tem bastante disponibilidade de horários, assim. Então a cada 5 minutos passa um ônibus, é muito fácil. E de novo, é aquela sensação de segurança. Tu não se sente preocupado de ir lá e tomar um transporte público. Não é que nem, será que hoje alguém vai resolver tacar uma granada aí no busão? Será que alguém vai resolver fazer um arrastão? Isso passa longe daqui. Lembrando, comparando, capitais. E como a gente falou, andar na rua faz parte do rolê, faz parte do turismo. E ter as ruas bonitas, as ruas arborizadas, contribui muito para essa sensação que só Buenos Aires consegue te passar. Para vocês terem como exemplo, olha a quantidade de árvores que a gente encontra em todo lugar. Eu estou aqui numa rua aleatória, tá? A gente está, então, mais próximo do inverno, as folhas já caíram, então não está, vamos dizer assim, o mais arborizado possível, né? Mas mesmo assim, a cidade ainda preserva aquela característica de ser verde, né? Não tá no ápice dela, não é uma primavera, não é um verão, mas ainda assim dá pra ter essa noção de que é bem arborizado, né? E outra coisa bem legal são os quioscos, né? Isso aqui a gente vai mostrar em outro vídeo, mas tem sempre um alfajorzinho bem acessível pertinho da tua casa. Quiosco, assim, tu tropeça em cima dos quioscos, tá? Tem em todo lugar, então é algo que eu gosto bastante. E o céu, né, da Argentina, velho do céu, olha esse azul celeste, ele é diferente. E são várias coisas, né, galera? Se eu for começar aqui a pontuar, mostrar pra vocês, mas até de curiosidade, uma parada que eu gosto bastante também é o fato de os edifícios, eles não terem recuo da calçada. Então, basicamente, é a calçada, a gente vê aqui, é a calçada e ali já é a entrada. No Brasil, normalmente, os condomínios, os prédios residenciais, eles têm um recuo bem grande. E aqui não, terminou a calçada, já dá de entrada para casa. E é legal que, às vezes, no meio da cidade, existem algumas casinhas que ainda estão lá preservadas e essas janelas que elas têm para rua são realmente janelas para quartos, janelas para cozinha. Então, às vezes, tu tá andando e tu, sem querer, assim, de bobeira, olha para dentro de uma janela e tem uma família lá jantando e no meio da capital, sabe? É um negócio diferente. Uma outra característica que ajuda a fazer com que Buenos Aires seja tão interessante é a quantidade de atrativos e principalmente de coisas gratuitas para fazer. Além dos parques, além de caminhar na rua, existe muito museu, existe muita cultura, muito evento, feira. Sempre existe algo novo ali se tu quiser fazer alguma coisa diferente no final de semana, né? Aqui, por exemplo, no bairro de Via Crespo, tem um lugar bem conhecido que é um mercado, que eles chamam de Mercado Via Crespo, que é basicamente um lugar que tu encontra bastante coisa de cultura asiática, assim. Então, além das pizzas, das empanadas, da cultura, da comida típica daqui, tu também consegue, por exemplo, no final de semana experimentar alguma coisa coreana, alguma coisa chinesa, porque existe. E aqui, vocês vão ver que é basicamente uma troca de ambiente bem grande, né? Olha só. A gente já entra numa vibe bem diferente. E esse daqui, né, Júlia, não é o único lugar asiático que tem na cidade, né? Existe também o bairro Chino, né? A gente fez vídeo lá. Sim, a gente fez um vídeo lá no bairro Chino da vez passada que a gente estava aqui. E assim, é legal ver como tem bastante cultura de diferentes países espalhados por aqui, né? O exemplo asiático é um dos muitos que a gente está dando nesse vídeo, né? E para mostrar para vocês que a gente não tá exagerando, olha só onde a gente veio parar. Que lugar aleatório. A gente não tá num lugar muito distante de onde a gente estava. A gente só pegou, virou algumas ruas ali. Estamos a 15 minutos de casa. A gente veio caminhando
E estamos num lugar aqui, uma vibe totalmente asiática, né? Então, se tu quer fugir aí do padrão argentino, tu não quer comer, por exemplo, pizza, não quer comer empanada ou assado, tu vem aqui que tu vai ter uma imersão, no mínimo, muito boa. Sentem só a vibe desse lugar. A galera tá gravando aí, ó. Perdão. Mas, que legal. Do Brasil? Do Brasil. Que tal? E você? Argentino? Soy argentino, pero mi novia é brasileira. Ah, brasileira. Mineira. Ah, Comida mineira? asiática aqui muito boa, sabe? Comida japonesa e em cima a comida coreana, eu acho que é. E vives acá em Argentina ou em Brasil? Moro aqui na Argentina, eu nasci aqui, na verdade. Fala português muito bem, parabéns. Namorada. Tá fazendo um ótimo trabalho te ensinando. Tá de parabéns aí, ó. Valeu, obrigado, amigo. Que massa, que Então, massa. ó. Encontramos um semi-brasileiro aí. Além de coisas asiáticas, a gente acha uns brasileiros aí do Paraguai também, né? No caso, esse é um brasileiro da Argentina. Argentino. Ó, futebolzinho, né? Que o argentino também é 200% futebol. Não pode faltar. Aqui fora, então, porque lá dentro o jogo tava elevando demais os ânimos das pessoas, estava ficando muito barulhento. Mas é isso, pode parecer que o Guilherme ali tá batendo muito no ponto de que ele gosta bastante. É porque eu gosto. Então, quando a gente gosta de algo, normalmente a gente tenta falar bem, mostrar os pontos positivos, né? E, como eu comentei, é uma cidade que, dentre as capitais, comparando entre as capitais, foi a que a gente mais gostou, tá? Ela tem muitos atrativos, de novo, transporte muito acessível, é uma cidade segura. Os preços a gente vai comentar para vocês também, mas no final, tá? Então, seguimos. E acho que o principal de Buenos Aires ser sim uma cidade muito legal pra gente visitar, pra gente voltar, é porque é muito receptiva. Então, isso é algo que eu e Guilherme a gente sentiu, mas também conversando com outras pessoas. A gente sabe que tem bastante imigrante venezuelano, isso em toda a América Latina, e até dá para fazer uma comparação com o que a gente escutou nos outros países e aqui. Basicamente, quando a gente chegava em algum outro país da América Latina, e generalizando mesmo, não vou falar qual que era o país exatamente, a gente escutava. Mais de um, né? Mais de um, exatamente. A gente sempre escutava, cuidado com a delinquência venezuelana, cuidado que tá perigoso, os venezuelanos, sempre atrelando o perigo e a insegurança com eles. E a gente sabe que os países, eles não tem pessoas totalmente boas ou totalmente ruins. Claro que quando vem uma leva de imigrantes, pode vir pessoas ruins com ideias erradas, mas não dá para generalizar. Eu acho isso bem errado, mas positivamente isso não acontece aqui. E eu falo com propriedade porque eu tenho vários amigos venezuelanos e conversas profundas que a gente teve ali com eles, perguntando como que foi essa transição de morar em um novo país, morar na Argentina, em Buenos Aires, e eles super falando que não, com a gente não teve nenhum preconceito, são super receptivos. E aí, trocando essa ideia, eles já desconfiavam que talvez alguns outros países da América Latina pudessem até ter esse preconceito, né, Gui? Exato, eles até perguntavam, e o que vocês acharam lá? Vocês viram venezuelanos? Como é que eram as pessoas? Como, enfim, tentavam entender e a gente esperava essa receptividade aí dos argentinos, dos portenhos, né? Buenos Aires foi construída com mão de obra imigrante, eram italianos que chegaram aqui, até mesmo o vocabulário foi afetado pelos italianos, existe algo muito forte aqui que é o lunfardo, que são palavras que pegaram do italiano e adaptaram para o espanhol e só se fala aqui, por exemplo, pibe, por exemplo, laburo, coisas assim, que são palavras de origem italiana que hoje se usa aqui, foram incorporadas aí no dia a dia, né? E só uma coisa, né, gente? Não confunda receptividade, acolhimento com calor humano. Eu acho que calor humano é algo que só o brasileiro tem, sabe, aquela essência, assim, de falar, de dançar e tudo mais. De tocar as pessoas. De tocar, sabe, abraçar e tudo. Aqui na Argentina o pessoal é um pouco diferente, eles são talvez mais reservados, mais fechados, principalmente em comércio. Então é muito normal a gente ver na internet comentário de brasileiro que vem pra cá e fala: nossa, eu fui super mal atendida por argentinos quando eu fui em tal restaurante, a pessoa mó grossa comigo e tudo mais. Mas, gente, é o jeito deles mesmo, eles estão ali trabalhando, eles estão na seriedade, no profissionalismo, e às vezes eles não querem ser simpáticos, assim, sabe? E um pouco a mais como o brasileiro faz. Então acho que também tem que respeitar esse jeito deles, mas não quer dizer que eles não vão te receber bem, vão te tratar bem, vão ter preconceito com você por ser de outro país. Mas, também isso não quer dizer que se tu for num lugar e a pessoa te tratar mal, tu tem que achar que é normal. Não é. Educação se leva e se aprende em todo lugar. Então, existe, a gente já foi, inclusive,
sofremos um tratamento ruim aí em restaurante, tipo, cara, eu nunca vou esquecer, vou até compartilhar pra vocês, que eu tava num restaurante, um bem famoso, vou até falar o nome, que é El Quartito, é um restaurante de pizza aí muito famoso, mas que, nossa, foi o pior lugar que eu já fui na minha vida. Que eu perguntei pro cara, que sabor de refrigerante você tem? Ele não me falou, ele apontou pra minha geladeira, ele falou assim, olha na geladeira, seu otário. Sério, ele não me falou, e eu tava num lugar que eu não conseguia ver. E eu perguntei, cara, que sabores você tem? Eu não consigo ver. Ele apontou de novo, irmão. E no final ele veio me perguntar quanto que eu ia dar de propina pra ele. Eu dei um tchau pra ele, bem dado. E uma parada que eu já reclamei de muitos países, e vocês sabem, era a falta de coisas de padaria, cara. Meu, eu sou uma pessoa que infelizmente nasci meio formiga ali, não tem aquela vibe lá de ser meio animal. Se eu fosse animal eu seria meio formiga, que eu adoro um açúcar. E aqui é o lugar que não deixa faltar, sabe? Pra vocês terem noção, olha a quantidade de opções de doce que tem aqui. Além de nos quioscos, a gente tem um monte de alfajor, a gente vem aqui e tem as coisas também caseiras, ó. Mas é isso, eu acho que tinha que mostrar essa parte, é importante, principalmente para quem gosta de experimentar confeitaria, coisas assim. E são os preços razoáveis, principalmente as medialunas ali. Tá na média de uns 800 pesos aí. Então para quem tivesse curiosidade, já tá aí a informação. Mas talvez se pra você aí do outro lado foi pouco que o Gui mostrou aí, só essa pequena amostra de padaria, escreve aqui nos comentários se você talvez tem interesse em ver um vídeo só sobre isso, sobre rolês gastronômicos, o que tem de mais gostoso aqui na Argentina. E também se você quer uma atualização de preços, podemos trazer aqui pro canal, escreve aqui embaixo. E agora comentando então um pouco sobre o tema mais esperado, talvez um mais polêmico, quais são os pontos negativos, tá? Nesse vídeo a gente vai ser bem modesto aí nos pontos negativos, a gente vai escolher um, que é o preço, pessoal. Os preços realmente se foram às nuvens, tá? Realmente as coisas subiram aqui, aumentaram num nível assim que, se a gente pega os conteúdos que a gente gravou no ano passado e compara, não existe nenhuma, não sei, uma proporção ali enquanto subiu, é algo fora da realidade. Por exemplo, a gente gravou aquele vídeo que a gente foi lá no Jardim Botânico, tomar um café da manhã, a gente comprou um alfajor e levou. Aquele alfajor, na época, a gente pagou uns 10 reais. Eu vim ali faz poucos dias naquela mesma padaria pra ver quanto que tava hoje, né? 20 reais, tipo, dobrou. É sério, pra quem vive aqui, a comida tu até consegue dar conta, né? Porém, os outros gastos, como por exemplo, móveis, panela, coisa assim, eletrodoméstico, coisa que tu precisa pra ter conforto, pra ter tua casa, é um negócio de outra realidade, assim. Não vale nem a pena tu comprar aqui, vale mais a pena tu ir para outro país, comprar e trazer de tão caro que as coisas estão aqui, tá? Principalmente roupa, enfim. Pro turista isso não muda muito, né? Porque o turista ele vai vir para cá e ele vai fazer o quê? Vai gastar com alimentação, vai gastar com esse tipo de coisa. Porém, lembrem-se que antes existia aqui o Blue Dollar, né? Que era o câmbio paralelo. Então o teu real valia muito mais do que a internet dizia, né? Então era sempre vantajoso trazer dinheiro e trocar. Isso mudou, tá, pessoal? Isso acabou. Hoje não existe mais essa diferença. Hoje, para você pegar e vir aqui e conseguir fazer as coisas com praticidade, ó, é isso aqui que você precisa. Um cartão de débito internacional. A gente recomenda, vocês sabem, em todos os nossos vídeos, em todo o conteúdo que a gente faz há bastante tempo já é o cartão da Nomad. A gente acredita bastante na plataforma, a gente vê bastante credibilidade, né, em toda a instituição. E esse é o momento, pessoal. A gente sabe que as coisas no Brasil elas são um pouco instáveis, né? Hoje está um valor converter, amanhã pode estar outro, pode vir um imposto ali, alguma coisa assim. Então aproveite esse momento, tá? O momento é agora. Pegue seu dinheiro, ele pega um valor, guarde para o seu futuro em dólar. Lembrem que o dólar ele desce devagarzinho, mas ele sobe muito rápido. Então ter essa reserva é muito interessante. Não deixe então que hoje uma oportunidade vire no futuro uma preocupação, né? Manda seu dinheiro para cá, se está planejando uma viagem, ou até mesmo para o seu eu do futuro, que ele vai agradecer bastante, tá? Respondendo agora a pergunta que a gente fez no início do vídeo. Beleza, ainda vale a pena vir para a Argentina? Vir para Buenos Aires? A resposta é? Com certeza, vale muito a pena. Eu acho que é o destino ideal aí, principalmente para quem está fazendo uma primeira viagem internacional. Primeiro, a questão da segurança, é muito seguro aqui. Os preços estão caros? Estão caros, mas é questão que antes a gente vinha com, sei lá, com outra ilusão, né? A gente vinha esperando encontrar preços muito baratos, coisas muito econômicas. Hoje em dia é o preço de uma capital. Porém, tu vai ter a vantagem aqui do transporte público, que é acessível. A cidade, ela é ótima para caminhar, ela te convida a explorar, a andar pelos lugares. E
a questão da familiaridade, né? A gente está perto do Brasil, a gente não está muito longe. Por exemplo, aqui os argentinos, os portenhos, eles se consideram gaúchos. Gaúcho, pessoal, gaúcho. Mesma coisa que a gente fala lá no Rio Grande. A gente vai nos parques aqui e tem coisas da cultura gaúcha, pessoal de bombacha e tudo mais. É diferente, você vai vir aqui, você vai ter uma sensação de Europa, talvez, lembrando, se é a tua primeira viagem internacional. Porque, justamente, Buenos Aires, a Argentina, ela sempre olhou para a Europa como inspiração, não para os Estados Unidos como outros países como o Chile. Então tem um valor enorme vir aqui conhecer, vale bastante a pena, tá? Mesmo com os preços lá em cima. Como o Gui falou, para um turista que vai vir aqui, vai passar 7 dias, 2 semanas no máximo aí, vai gastar o que gastaria talvez em uma capital para comer fora. Mercado até que tá bem similar assim ao Brasil, não tá tão mais absurdo. Fiz essa semana uma compra que deu R$5 mais barato ou mais caro do que o Brasil, então tá ali na mesma média. Então assim, se você é um turista que ainda não veio para Buenos Aires, recomendamos fortemente, conheça esse país, é um país muito rico culturalmente, você vai se impressionar e conhecer um novo destino. E se você já veio para cá, talvez valha a pena voltar, né? Que nem a gente tá fazendo. Exato, e não deixe esses papagaios de internet aí te assustar, porque o que mais tem na internet, na vida, é gente que não pensa e só repete o que escuta. Então escuta uma coisinha ali e já vai repetir em outros comentários. É sempre essa. Cara, confie em você, confie no seu estilo de viagem. Se aquela pessoa foi lá e gastou R$1.000 no restaurante, ela fez isso porque ela quis. Não precisa você fazer, não precisa você pensar que você vai chegar num lugar e é tudo absurdamente caro. E pesquise. Acho que pesquisando você já consegue sanar a sua dúvida. Abre Airbnb, vê quanto que tá o aluguel. Abre um restaurante ali numa região de Palermo, vê quanto que tá o cardápio, a comida, quanto que daria. E aí você já vai conseguir fazer o planejamento, né? Exato. Então, eu acho que preparação Buenos Aires... evita o quê? Preocupação. É isso aí, Fica a dica. boa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa experiência, o nosso relato sobre como que tá aqui na Argentina e o porquê que a gente voltou pra cá, pra Buenos Aires. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, sua percepção e não esquece também de se inscrever no canal. Isso aí ajuda muito a gente, fortalece demais o nosso trabalho. E é gratuito, né, pessoal? E no mais, um beijo e até qualquer dia por aí.